De súbito Reinaldo aparece junto do Duque e Derek. O rosado meio indignado fala. Parece que está se preparando para... Escuta aqui sua chimpanzé. Você não entendeu que não é para causar problemas. A protagonista simplesmente guarda a besta nas costas e diz para o Reinaldo não se incomodar com ela. Comicamente irritado, o jovem começa a gritar que todos estão olhando e que novos rumores vão se espalhar esse ano. O Duque então avisa a Reinaldo que ele está falando muito alto. Com isso, o jovem sussurra para a prota. Vai ficar sentada com essa besta nas costas. Que aparência ridícula, como a de uma vadia louca. A protagonista vira o rosto para o lado ignorando o chilique do homem e com isso Derek chama sua atenção. Penélope Eckhart, sua proibição foi suspensa há pouco tempo. É melhor você conter o seu comportamento precipitado, não faça nenhuma besteira. Penélope então diz que foi o Duque que deu permissão. Isso faz Reinaldo olhar para o homem indignado enquanto o líder do ducado olha para o lado disfarçando e diz que não existe motivos para não portar armas no salão de festas. Pare de fazer barulho, não seja chato e se sente. O rosado tenta argumentar falando da ficha criminal de Penélope, mas olhando sério o Duque diz que a mulher já se arrependeu e pediu desculpas. Ele então pede que deem uma chance à irmã deles. O líder do ducado também diz a Penélope que se ela fizer escândalo ele vai deixar que a levem para a prisão do palácio. A prota diz que entende. Com isso Reinaldo comicamente olha para ela com a cara feia. A protagonista então bebe vinho olhando para o lado e pensando. Se não gostou, compre todos os amuletos do mundo para o Duque. Indo se sentar, Derek diz para a mulher se fazer um favor e se comportar. Ele diz que se ela envergonhar a família de novo, a prisão não será a única preocupação e punição dela. Penélope olha séria depois da ameaça do seu irmão e nesse momento é anunciado que o príncipe herdeiro está entrando. Vemos então Calisto entrando com um sorriso confiante. Com isso a protagonista pensa que o cabelo dourado do homem está brilhando que nem da última vez. Ela pensa que geralmente vê a pontuação na cabeça dos alvos, mas no caso de Calisto o cabelo dele é a primeira coisa que a prota nota. Tirando a protagonista dos pensamentos, o príncipe olha em sua direção. Com isso comicamente a mulher se esconde torcendo para que eles não tenham feito contato visual. Calisto então volta seu olhar para frente ficando sério. O príncipe vai para a frente de todos e anuncia que o imperador foi para o sul se recuperar. Por isso ele será o anfitrião da competição de caça deste ano. Ele então diz que a competição está recebendo convidados importantes de nações amigas. Por isso vai ser mais intensa. Enquanto ele falava vemos um grupo vestido estranho e parecendo meio mal encarado. Tá óbvio que eles vão fazer algo. Voltando a Penélope, ela ainda está escondida na mesa olhando enquanto Calisto termina de falar e pede para todos aproveitarem. O príncipe então se vira mas uma voz toma conta do ambiente falando. Vossa Alteza Real. Comicamente a prota fica pensando em quem se atreveu a interromper o príncipe quando ela queria que ele fosse logo embora. O homem que interrompeu Calisto volta a falar. Eu sei que é atrevido mas tenho uma dúvida. O príncipe olha para trás sério e fala. Marquês Ellen, há quanto tempo não o vejo? O Marquês encara Calisto incomodado e com desgosto. Esse Marquês Ellen é o pai da imperatriz e avô materno do segundo príncipe. Voltando à história, Calisto com um sorriso de deboche pergunta ao homem qual a dúvida dele, e o mais velho questiona o porquê da imperatriz e o segundo príncipe não participarem da competição de caça. Calisto diz que parece que a imperatriz está doente pois não respondeu o convite. O Marquês então fala que ela estava bem recentemente. O príncipe herdeiro fala que ela deve ter odiado ver ele como anfitrião e talvez ficou doente por conta disso. Suando com nervosismo, o Marquês Ellen questiona. Bem, então, onde está o segundo príncipe? Com um olhar hostil e risada de deboche, Calisto responde. O meu único irmão chorou dizendo que sentiria falta de sua mãe durante a competição de caça. Então eu o mandei para o sul com sua majestade. Uma criança que não quer ficar sozinha deve ficar perto de seus pais. Você não acha? Com essas palavras, várias pessoas do salão começam a rir com zombaria enquanto o Marquês Ellen olha com nervosismo e raiva. Com toda essa situação, Penélope pensa. Uma criança? O segundo príncipe já tem idade para não ser considerado uma criança.
Isso deve ser o troco pelo que aconteceu no aniversário dele. O Calisto está mantendo sua compostura por causa da presença das outras nações, mas normalmente as brigas imperiais são tão intensas quanto as rinhas de cachorro. Vemos então a imagem de Calisto e pessoas atrás dele como se fossem demônios prontos para um combate ou massacre. Essa é a disputa por poder. Impactada, a protagonista pensa que é muito estranho estar vivenciando tudo isso ali, e esse é um jogo de romance. Não sei de onde tiraram tanta violência. Não combina muito. Nesse momento, Calisto olha para ela e, tomando um susto, a mesma pensa em como não conseguiu evitar o contato visual. Calisto então sorri e vemos sua favorabilidade em 3%. O príncipe então diz ao marquês que já respondeu o suficiente e o homem mais velho aceita a contragosto. Penélope então pensa que agora que já respondeu pode ir embora, mas estragando seus planos. Calisto sorri e anuncia que inicialmente iria se retirar depois do discurso de abertura, mas mudou de ideia. Sorrindo belamente, o homem fala: "Vamos aproveitar a festa até o final." Com isso, comicamente, a prota pensa que quer chorar. O tempo passa um pouco e, olhando o homem, Penélope reflete que parece que ele só vai conversar com os aristocratas que o apoiam. Comicamente, a protagonista percebe algo. Calisto estava se aproximando da mesa dela aos poucos. Com isso, Emily, vendo que Penélope estava estranha, pergunta se ela está se sentindo mal. A prota diz que está bem e pede que a empregada traga um pouco de água fresca. Ainda preocupada, Emily diz que vai perguntar se tem um chá de camomila, crendo que será melhor. Com isso, a protagonista sorri e diz: "Muito obrigada." Vendo a empregada se distanciar, Penélope pensa: "Emily me disse que posso estar com um problema no fígado. Desde então ela parece estar prestando atenção na minha saúde." Penélope então olha de lado para Derek e continua a pensar. O duque foi saudar os outros nobres. Estou aliviada que os 2 filhos estão à minha direita e esquerda. Nenhum doido se atreveria a me matar na frente da família do duque. Tirando a protagonista dos pensamentos, Reynolds se levanta e Penélope o agarra perguntando onde ele vai. Comicamente, eles se encaram e Reynolds olha surpreso dizendo que vai cumprimentar alguns amigos. A prota então pergunta se ele tem mesmo que ir e pede que o Rosado fique com ela, mas ele se solta e pergunta se ela está louca. Vendo o homem ir embora, a protagonista pensa em como ele não precisava ser tão grosso, e além disso ele gostou já que a favorabilidade subiu. A mulher então se vira para o outro lado pensando em como Derek é o único do seu lado agora, mas ela tem uma surpresa ao ver que o homem já saiu para falar com outras pessoas. Comicamente chorando, a prota grita não em pensamentos e ainda pensando pede para que eles não a deixem.